Glória a Deus. Você que está aí na sua casa nos assistindo nesse momento, Deus te abençoe. Talvez você nem esteja na cidade, esteja em outro lugar, talvez até no seu trabalho, não pôde estar aqui nessa manhã. Que a presença de Deus que está aqui invada a sua casa, o seu lar, a sua família, e te abençoe aí também. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 13. Nós vamos ler dois textos. 1 Samuel 13, depois nós vamos ler Atos. Essa palavra é uma continuação da palavra da ceia. Aliás, da palavra da virada, né? Do culto da virada. 1 Samuel capítulo 13. Quem estava aqui na virada? Glória a Deus. Foi incrível, né? Que culto, que presença de Deus tão marcante nas nossas vidas. 1 Samuel capítulo 13. Eu falei muito sobre Davi, sobre Saul. Falei sobre Muitas pessoas estão dizendo, pastor, eu nunca tinha visto aquela questão do Davi. Várias pessoas me disseram, de colocar a coroa de Moloque na cabeça e depois desandou tudo. Aquilo tem uma mensagem para nós. Cuidado aí quando você vai para algum lugar aí de ídolos mudos aí, falar, não, isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali outro não tem nada a ver. Vai nessa. Daí a pouco as coisas começam a desandar para os seus lados aí, e você fala, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, na minha família, na minha casa. Talvez Davi também não soubesse, mas a Bíblia está aqui para nos mostrar o porquê algumas coisas aconteceram. O antes que ninguém vê. A gente olha para a parte que está sobre do iceberg, que está acima das águas, mas tem muita coisa lá para baixo que a gente não vê. E aquilo que a gente não vê é a causa de muitos resultados que nós temos vivido na vida. 1 Samuel capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler na versão NVI. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 33 mil homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus de Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven. De lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gileade, de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os homens que estavam com ele temiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto, traga-me o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha mais chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado como Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo,
pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Versículo 14. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Repita comigo: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Atos capítulo 13, versículo 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Repita comigo: homem segundo o meu coração. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Muito obrigado, que o Senhor acrescente bênçãos a essa, Pai, em nome de Jesus. No culto da virada, eu preguei sobre jubileu, o ano da libertação, os 50 anos. E eu disse que nós estamos debaixo de um decreto profético durante esse ano. Como Igreja Vale, nós estamos diante de um decreto de Deus dos 50 anos de existência. Naquela noite eu falei sobre Davi como um arquétipo de como viver um ano profético. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia menciona isso 2 vezes. Em 1 Samuel 13 e depois Atos capítulo 13. E que me chama a atenção nesse texto é que Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A partir do momento que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, me veio uma pergunta. E vem uma pergunta a mim e a você. Se Davi é um homem segundo o coração de Deus, e eu? Que tipo é o meu coração? Que coração é o meu? Você já se perguntou? Que coração é o seu? A Bíblia nos fala de vários tipos de corações. Coração amargo, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, então existe um coração endurecido. A Bíblia fala de um coração contrito, de um coração quebrantado, mas a Bíblia também fala de um coração teimoso, também fala de um coração rebelde. Tiago fala de um coração dividido. A Bíblia fala de coração puro, fala de coração cheio de fé. Jesus, na parábola do semeador, ele fala sobre 4 tipos de coração: a semente que caiu entre pedras, a semente que caiu entre espinhos, a semente que caiu à beira do caminho e a semente que caiu em terra boa. A semente que caiu à beira do caminho é aquele coração endurecido que quando a semente cai na terra, a terra está tão dura que a semente não tem como penetrar na terra. Ela fica de fora. E a semente que fica de fora da terra, as aves do céu vêm e comem. Existe o coração de pedra, aquele coração que a semente até cresce, cria raízes e começa a crescer, mas quando ela toca na pedra, a raiz não tem como crescer mais, então a semente e a planta morrem. O coração cuja ele parece com espinhos, onde a semente cai, ela cresce. A Bíblia diz que ela até produz fruto, mas o fruto não é bom. E depois essa semente, essa planta, ela é sufocada pelos espinhos. Jesus disse que é sufocado pelos deleites do mundo, pelos prazeres do mundo, pelo mundo. E a pessoa então não prospera. Mas falou do coração que é terra fértil,
que é terra boa. Bom, a pergunta é: que tipo de coração é o seu? Você precisa conhecer o seu coração. Você precisa saber que tipo de coração você tem. Isso vai definir muita coisa na sua vida. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, a pergunta é: será que o meu coração é um coração segundo Deus? Quais as características de quem tem um coração segundo Deus? Que características me faz achar que o meu coração é segundo Deus? Por que eu diria, sim, o meu coração é um coração segundo Deus? Por quê? Que provas eu tenho? Que fatos eu tenho que comprove isso? O que é um coração segundo o coração de Deus? Definitivamente, um coração segundo Deus não é um coração perfeito. Porque se fosse um coração perfeito, Davi estava fora, porque o coração dele não era perfeito. Davi errou várias vezes. Davi errou quando coloca aquela coroa de Moloque na cabeça. Davi errou quando adulterou com Batseba. Davi errou quando trouxe, o marido de Batseba estava na guerra, ele então traz o marido de volta, para o marido dormir com ela, porque agora ela ficou grávida. E como é que ele ia justificar a gravidez da esposa, se o marido estava há mais de 4 meses já na guerra? Como justificar isso? E a lei era pesadíssima. A Bíblia diz que tanto o adúltero como a adúltera, na lei, deveriam ser o quê? Ser o quê? Apedrejado. Batseba seria apedrejada. E aí saber quem é o homem que foi que dormiu com ela? Davi também seria apedrejado. Então ele esconde. O plano não deu certo, porque Urias ficou na porta do palácio. O fato é que agora ela está grávida e um bebê vai nascer. Então o que ele faz? Ele manda o marido dela para um lugar onde certamente ele seria morto. E eles colocaram ele no lugar onde ele morreria, e ele morreu. Então Davi, ele erra mais uma vez, colocando o marido da mulher numa situação para que ele morresse, para que ela se tornasse viúva, e ele então viesse tê-la como uma concubina. Davi foi um fracasso. Davi, ele errou como pai. Ele foi um fracasso em disciplinar seus filhos, principalmente Absalão. Davi errou na maneira como trazer a arca de Deus. Quando ele trouxe a arca de Deus, ele trouxe de uma maneira equivocada, poupou sacrifícios aos sacerdotes, trazendo-a sobre carro de bois. O carro tombou e Uzai e Aiô foram segurar a arca, morreram. Davi errou quando fez um censo em Israel. 70.000 homens morreram naquele dia por uma praga. E mesmo assim, Deus diz que Davi era um homem segundo seu coração. Então fica claro que diante de Deus, um coração segundo Deus não é definido pelos seus acertos, não é definido pelos seus erros. Então, sendo assim, o que define se o meu coração é de Deus ou não? Vamos falar sobre Saul e Davi. Porque Deus diz para Saul através do profeta que o Senhor escolheu um homem no seu lugar, cujo coração é dele, e esse lhe obedecerá. Saul e Davi, eles erraram diante de Deus, eles pecaram diante de Deus. Porém, o pecado de Saul, na minha concepção, foi inferior ao pecado de Davi. E existem pecados e pecados. Existem consequências e consequências. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Sidom, porque se tivesse acontecido os sinais que neles foram feitos, eles teriam se arrependido. O maior pecado é o de vocês. Quando Jesus estava diante de Pilatos, maior pecado tem aquele que me entregou a você.
Então, nem todo pecado é pecado, ou como se dizem, não existe pecadinho e pecadão. Bom, parece que sim. Biblicamente falando, parece que sim. Existem pecados graves. Jesus disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então não podemos botar tudo na mesma balança. Todo pecado é grave, todo pecado tem suas consequências. Mas quando você olha para os erros de Saul, foram muito inferiores aos erros de Davi. Se você comparar Saul com o erro de Davi, o pecado de Saul, de 1 Samuel 13, quando a primeira vez que ele erra ali, foi um pecado de quê? De estratégia de guerra. Quando ele estava diante de uma guerra, e eles sempre sacrificavam ao Senhor, ofereciam um holocausto para ir para a guerra, Samuel não chegava, ele precipitou, ele tomou a postura de profeta, postura de sacerdote, sendo que ele não tinha sido chamado para isso. Isso é um erro grave, é você ministrar numa unção que você não foi chamado para ministrar. É por isso que a gente vê hoje aí, muita gente com o título de pastor, rodando por aí afora, e a gente pergunta, mas como? É simples, ele não foi chamado para fazer aquilo que ele estava fazendo. Então Saul, ele oferece esse sacrifício. Foi um erro de estratégia de guerra, para que os soldados saíssem para a guerra. O pecado de Davi não foi um erro de guerra, foi um adultério seguido de morte. Se nos dias atuais é horrível alguém adulterar, principalmente uma pessoa que ama e serve a Deus, que é uma referência, agora imagina naqueles dias, que deveria ser apedrejado. Sendo assim, a pergunta que fica é, por que Deus tira Saul do trono? E Deus não tira Davi do trono? Por quê? Se o erro de Davi foi maior que o erro de Saul, sabe por que Deus não tira Davi do trono? Por causa de uma palavra chamada coração. Diga comigo, coração. Coração. Essa é a palavra. Quando Saul pecou, ele foi confrontado pelo profeta. Quando Davi pecou, Davi também foi confrontado pelo profeta. Só que a preocupação de Saul, quando foi confrontado pelo profeta, o medo do coração de Saul era de perder o controle sobre as pessoas. Era a sua reputação. Uma outra passagem vai dizer, olha, vamos fingir que nada aconteceu para que ninguém saiba. Ele fala isso. Ele estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer com a opinião pública. Quando Saul foi confrontado com o profeta, o medo de Saul era de perder a coroa, era de perder o trono, era de perder o reinado, talvez de perder o salário de rei. E sabe o que ele faz? Ele vai culpar as pessoas. Em 1 Samuel 15, respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Olha, Samuel, a culpa não é minha, a culpa é dos soldados, como da primeira vez. Não, você não chegou, então eu me achei, e os soldados começaram a dispersar, então eu achei por bem fazer o sacrifício. Ou seja, ele confrontado pelo pecado, ele confrontado diante de Deus, diante do profeta, o que ele faz? Ele põe a culpa em alguém, ele culpa o outro, porque o seu coração estava na coroa, seu coração estava no trono, seu coração estava nos recursos, seu coração estava no seu posicionamento, né? Porque agora eu sou rei, aonde eu passo eu sou bem recebido, e é muito prestígio para mim. Mas Davi não. Quando Davi pecou, Davi não tentou, em momento algum, Davi culpou Batseba. Em momento algum, Davi culpou Batseba pelo seu erro. Em momento algum, Davi disse, a culpa é dela, que estava lá, nua. Em momento algum, ele disse isso.
Momento algum ele disse, não, a culpa é do marido dela, que é um marido ausente. Em momento algum, Davi pôs a culpa no diabo, como muitos crentes fazem por aí. Não, a culpa é o diabo que é o culpado de eu ter feito isso. Não. Salmo 51, versículo 14. Sabe, Davi, ele faz uma coisa muito interessante. Davi naquele momento, ele diz o seguinte, no versículo 14, ele diz assim: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que tens razão ao falar e justo ao julgar. Davi disse, a culpa é minha, eu errei, eu pequei, eu fiz o que eu não deveria ter feito. E ao contrário de Saul, quando Davi pecou e foi confrontado pelo profeta, a sua preocupação não era perder o trono, sua preocupação não era perder a coroa, sua preocupação não era perder o palácio, a sua preocupação está revelada no Salmo 51, quando ele diz, não me rejeites da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A preocupação dele não era coroa, não era palácio, não era dinheiro, não era riqueza, não era fama, era perder o Espírito Santo. Que a sua preocupação em 2025 seja em não perder a presença de Deus na sua vida. Que a sua oração seja, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa é a oração de um homem cujo coração é de Deus. A sua vida, ela não estava estruturada nas coisas humanas, no palácio, na fama, na riqueza, em tantos seguidores no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sua vida não estava estruturada em likes de aprovação. Sua vida estava estruturada sob o conceito da presença de Deus. Sobre tudo o que ele mais valorizava, ele valorizava a presença de Deus. Parecido com Davi e Saul, eu peço para os pais ficarem com a criança, que ele está me tirando um pouco a atenção, passando para lá e para cá. Onde eu estava aqui, não muito diferente de Davi e Saul, nós temos um exemplo de Pedro e Judas. Pedro e Judas, eles erraram. Ambos negaram a Jesus. Ambos erraram com Jesus. Mas eles tiveram destinos diferentes. Por que eles tiveram destinos diferentes? Porque um teve remorso e o outro teve arrependimento. Judas negou o Cristo, Pedro negou o Cristo. Ambos negaram a Jesus. Mas o que fez a diferença entre um e outro foi que um teve remorso e o outro teve arrependimento. Judas teve remorso. Judas, depois que ele percebeu a besteira que ele fez, ele foi suicidar-se, porque ele não conseguiu lidar com a culpa. A Bíblia vai nos dizer que quando Judas havia traído Jesus, Mateus 27, versículos 3 e 5, uma nova tradução da linguagem de hoje, diz: quando Judas, que havia traído Jesus, viu que Jesus foi condenado, ficou cheio de quê? Remorso. Então ele levou as 30 moedas de prata de volta aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos e disse: pequei, entregando sangue inocente. Mas eles responderam: o que isso tem a ver conosco? Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu. E depois foi e o quê? Se enforcou. Ambos negaram Jesus. Ambos erraram. Mas só que Judas teve remorso. Enquanto Pedro, quando ele percebeu a besteira que ele fez, ele não teve remorso. Ele teve arrependimento.
O Senhor, a Bíblia diz em Lucas 22, 61, 62, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu, e o que ele fez? Chorou amargamente. Sabe qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Sabe o que passa na cabeça de uma pessoa com remorso e o que passa na cabeça de uma pessoa que se arrependeu? A pessoa que cometeu, pessoa que está movida por um remorso, em seu consciente, depois da besteira, ela fala assim: o que eu fui fazer comigo? O que eu perdi ao fazer isso? E a pessoa que arrepende, depois que ela faz a besteira, no seu inconsciente ela diz: o que eu fui fazer com fulano? O que eu levei fulano a perder? Você entende a diferença? O remorso, a pessoa está preocupada consigo mesma. O que eu vou perder? E agora? E agora? Trair minha esposa? E agora o que eu faço da vida? Ah, se eu sou pastor, vou perder a igreja. Vou perder meu trabalho. Vou perder a casa pastoral que eu moro. Ele está pensando nele. Ele não está pensando na vergonha que ele vai expor os membros da igreja a ter que explicar para as pessoas. Quando as pessoas vierem: olha, você está falando de Deus, olha lá o pastor da sua igreja, o que ele está fazendo? É muito sério. Quando um homem trai uma mulher, ou a mulher trai um homem, se existe arrependimento, ele diz: meu Deus, o que eu fui fazer com a minha esposa? O que eu fui fazer com o meu marido? O que eu fui fazer com os meus filhos? Com a minha família? Enquanto o remorso, ele diz: e agora? A hora que descobrir onde é que eu vou morar, não tem lugar para morar. Quando souberem, como é que eu vou fazer? Ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado consigo. Davi estava preocupado com o seu relacionamento com Deus. Ele não estava preocupado com coroa, ele não estava preocupado com palácio, ele não estava preocupado com postura, com posicionamento de rei, ele não estava preocupado com prestígio. Não, ele estava preocupado entre ele e a presença de Deus. Muito parecido com Saul e Judas. Sabe, quando eu olho esse texto, quando Pedro nega Jesus, Jesus é preso, Jesus é condenado, Jesus é morto naquela cruz, mataram Jesus na cruz, Jesus ressuscita, e quando Jesus se encontra com Pedro, após a ressurreição, aonde Pedro estava? Você se lembra? Pedro estava no barco. E por que Pedro estava no barco? Porque Pedro voltou ao barco. Porque foi no barco que tudo começou na vida dele. Lembra de Lucas 5, 2, 3? Ele estava pescando, não pegou nada. Quando eles estavam lavando as redes naquela praia, aparece um homem, Jesus de Nazaré, pregando. E esse Jesus de Nazaré, ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então ele, entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e passou a ensinar do barco. Quando Pedro peca, quando Pedro nega Jesus, ele fica sem lugar. Ele diz: para onde eu irei? E para onde ele vai? Ele vai para o barco, porque foi no barco onde tudo começou. Foi no barco onde tudo começou. Aliás, ali Pedro teve a sua primeira experiência com Deus, com Jesus, quando Jesus diz: Pedro, reme mais um pouco para dentro das águas, Simão. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas por que és tu quem está dizendo: vou lançar as redes? E fazendo assim, pegaram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começaram a rasgar. Pedro volta para o lugar aonde ele viu Jesus pela primeira vez.
Pedro volta para o lugar onde ele teve a primeira experiência com Jesus, ali no barco. No barco não foi só o lugar da primeira experiência, foi o lugar das grandes experiências, porque foi no barco que Pedro andou pela primeira vez sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando Pedro volta para o barco, sem saber, ele estava fazendo aquilo que Jesus posteriormente ensina em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende e pratique as primeiras obras, as obras que você praticava no início. Eu não sei, meu irmão, aonde você errou, eu não sei aonde você pecou, eu não sei como você se distanciou do Senhor, mas uma coisa eu posso te dizer aqui nessa manhã: volte para o barco. Volte para aquele lugar, não geograficamente falando, ou talvez seja, mas volte para aquele lugar no seu coração, aonde você ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho. Lembra aquele dia em que você entregou a sua vida para Jesus? É para ali que você deve voltar. É para aquele lugar no seu coração, um coração que ouviu a palavra e diz: eu quero mais, eu preciso de mais. Lembra quando você teve a sua primeira experiência com o Senhor? Lembra o lugar aonde estava o seu coração? Seu coração estava quebrantado, seu coração estava aberto para receber o sobrenatural de Deus, e foi naquele dia que você então teve uma experiência genuína, e a partir daquele dia você já sabia aonde colocar o coração para viver o sobrenatural, aonde colocar o coração para viver experiências marcantes com o Senhor. O Senhor me manda te dizer nessa manhã: volta o teu coração para as primeiras obras, volta o teu coração. Lembra quando você se converteu? Você era um devorador de Bíblia, você queria ler a Bíblia o tempo todo, você queria conhecer mais. Lembra que você reclamava com o pastor? Pastor, só tem 3 cultos na semana, é muito pouco. A igreja tem que abrir todo dia. Pastor, eu preciso de culto todo dia. Você queria culto todo dia, você queria oração, você queria participar das vigílias de oração. Vai ter campanha de oração, você estava nela. Vai ter campanha de jejum, você estava nela. A igreja precisa de pessoas para auxiliar nisso, para ser voluntário naquilo. Você se voluntariava várias vezes em vários lugares. Eu sou voluntário lá na mídia, eu sou voluntário na recepção, eu sou voluntário de obreiro, eu sou voluntário no louvor. Você fazia tanta coisa, mas o tempo passou e você se distanciou. E a primeira palavra de 2025 é: volte para as tuas primeiras obras. Arrependa-te, busque o Senhor com todo o teu coração. É isso que fez a diferença na vida de Davi, é isso que fez a diferença na vida de Pedro. A pergunta que fica é: o que Davi entendeu que Saul não compreendeu? Os dois foram reis, os dois foram chamados por Deus para ser rei, mas qual foi a diferença entre eles? Eles tiveram as mesmas oportunidades, eles ocuparam o mesmo trono. E Jesus nos explica por que 2 pessoas podem ocupar o mesmo lugar e ter resultados tão diferentes na vida. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus falando sobre a videira, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto. Olha o que Jesus está dizendo: todo ramo que estiver em mim, estando em mim, não der fruto. Então é possível estar em Jesus e não dar fruto. É possível ser escolhido por Jesus e não dar fruto. É possível ser chamado por Jesus e não dar fruto. Saul foi escolhido por Deus. A forma como Saul foi levado ao trono foi completamente sobrenatural.
é possível você entregar sua vida para Cristo e não dar fruto. Ele diz: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E como que um ramo dá fruto e o outro não dá, se os dois estão no mesmo tronco? E o pior, o nome do tronco é Cristo, é Jesus. Aí tinha que dar fruto mesmo, mas um não dá. O que dá fruto é aquele que entendeu. O que ele entendeu? Ele entendeu o versículo de número 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que dá fruto é aquele que entendeu: se estiverdes em mim e eu em vós, darei fruto. Sem mim nada podeis fazer. Esse é o tipo de gente que está em Deus, e Deus está nele. Ele não faz para Deus, ele faz com Deus. Existe uma coisa, fazer para Deus, e existe outra coisa, fazer com Deus. Tem muita gente fazendo para Deus, e quem faz para Deus pode fazer até algo que grande, mas depois some, desaparece. E quem faz com Deus talvez não faça algo grande, miraboloso, mas continua fazendo a vida inteira até o dia da sua morte, porque ele está em Cristo. O que Saul não entendeu que Davi entendeu? É muito simples. Saul queria trono, queria coroa, queria fama, queria poder. E Davi, o que ele queria? Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi entendeu a última frase, e Saul não entendeu: sem mim nada podeis fazer. Eu posso perder trono, eu posso perder a coroa, eu posso perder o palácio, eu posso perder essa igreja linda, maravilhosa, eu posso perder tudo isso aqui, mas se eu estiver na presença de Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Você pode glorificar ao Senhor, viva na presença do Senhor, perca tudo, mas não perca a presença de Deus, não perca a presença do Senhor sobre a sua vida. Não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença. Essas foram as palavras de um homem que está em Deus. Existe uma diferença. Tem gente que faz para. O importante não é fazer para Deus, é fazer com Deus. A bem da verdade, o nosso primeiro chamado não é para fazer as coisas para Deus, é para estar com Ele. Quando Jesus chama os seus discípulos pela primeira vez ali, Marcos capítulo 3, verso 13 diz: depois subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e eles vieram para junto dele. Depois o texto vai continuar dizendo que ele os enviou, mas primeiro ele chamou para si. Diga comigo: chamou para si. O nosso primeiro chamado, o meu primeiro chamado, não é chamado para ser pastor, não é chamado para ser pregador, não é ser chamado para ter um ministério, para ter um cargo. O meu primeiro chamado é para estar com o Senhor. Todos nós fomos chamados para estar com o Senhor. Todos nós fomos chamados para desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de relacionamento com Deus. E aí, a medida do teu relacionamento com Deus vai projetar o teu ministério, vai projetar o teu segundo chamado. O primeiro é venha, o segundo é vai. Só que tem muita gente querendo ir sem primeiro vir. Tem muita gente querendo ser chamado para fora, sem primeiro ser chamado para dentro. Eu amo Isaías 6, na versão Ara, porque diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Porque antes de eu ser enviado para fora, primeiro eu preciso ser enviado para dentro, para mim mesmo. Eu preciso desenvolver uma vida de oração. Eu preciso desenvolver uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Esse é o nosso chamado para 2020.
25. O Senhor está nos chamando para isso. O que faz uma pessoa ser segundo o coração de Deus? Sabe o que faz uma pessoa ser segundo o coração de Deus? Não é ser perfeita, não é nunca errar, mas tem uma característica: ser rápido para reconhecer os seus erros e se arrepender. Era isso que fazia diferença em Davi. Era isso que fazia a diferença em Pedro. Pedro dava cada uma. Quando você lê a vida, os evangelhos, você fala: meu Deus, não é possível, não estou acreditando que o Pedro fez isso. Não estou acreditando que o Pedro falou isso. Até lá na crucificação, Pedro arranca a espada, vai dar espadada nos outros. No Getsemane, né? Preste atenção numa coisa. O que eu e você precisamos ter clareza não é sobre nunca errar. Que Deus ajude que nós não erramos, não venhamos errar, mas não é sobre isso. Deus não espera isso de nós. Ele sabe que a gente vai errar, mas o que Ele espera de mim e de você? Um coração rápido em conhecer os seus erros, não transferir culpa para os outros, assumir a responsabilidade e dizer: pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Como o filho pródigo, quando a ficha dele caiu. Porque diante dos homens, nós sempre seremos lembrados pelos nossos erros. As pessoas sempre vão apontar o dedo para você e te acusar dos erros que você cometeu. Mas diante de Deus, nós seremos lembrados, não pelos erros que nós cometemos, mas nós seremos lembrados pelos arrependimentos que nós tivemos. Deus não te chama, Deus não coloca um rótulo sobre você, como nós colocamos um rótulo sobre Jacó. O tempo todo nós estamos colocando rótulo: Jacó enganador, Jacó usurpador, Jacó o trapaceiro. Mas Deus disse para ele: já não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque a partir de agora o mundo pode te chamar de Jacó, mas eu te chamo de Israel. Lutaste com Deus e prevalecestes. Deus não te chama pelo teu rótulo que o mundo te coloca. Abraão mentiu. A Bíblia diz isso: Abraão mentiu, e ele nunca foi chamado de mentiroso. Isaías 41 diz: mas tu, Israel, servo meu, tu a quem eu escolhi, descendente de Abraão, o quê? Descendente de Abraão, o quê? Meu amigo. E o que dizer então de Moisés, que matou um homem, matou um egípcio? O mundo fala: Moisés é um assassino. E Deus diz: Moisés era um homem muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E Davi adulterou, Davi pecou. E a Bíblia diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Sabe, o mundo te chama pelo rótulo, Deus te chama pelo seu arrependimento, porque o arrependimento é uma borracha que passa e apaga. O arrependimento no sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Todos esses homens erraram, todos esses homens falharam, mas o que esses homens tiveram em comum? Eles se arrependeram, eles se quebrantaram, eles voltaram atrás, eles deixaram aquilo. Abraão mentiu, mas não viveu mentindo. Davi adulterou, mas não viveu adulterando. Moisés matou, mas não viveu matando. Até escreveu um mandamento: não matarás, dado por Deus. Eu gosto de uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 18, versículo do 11 ao 15. Eu não vou ler, vou contar a história. Deus visita Abraão. Abraão já era idoso, sua mulher Sara idosa. E o Senhor diz para Abraão: eu te darei um filho. Abraão já estava com quase 100 anos de idade, já estava caminhando para a casa dos 100 quando ele teve o filho. Mas Sara, quando ouviu isso, a Bíblia diz que Sara riu. Sara riu. Só que a Bíblia diz que ela riu. Vamos ler isso lá. Isso aqui é poderoso, porque isso aqui me fez tremer. Isso aqui me fez tremer quando eu li isso aqui. Ainda hoje, de manhã, quando eu repassava esse texto. Gênesis capítulo 18. Diz, versículo de número
10, de 18, capítulo 18. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma. Diga comigo: riu consigo mesma. O que é rir consigo mesma? Rir consigo mesma é fazer dá uma risada e todo mundo escuta. É isso? Rir consigo mesma é rir para dentro. Você já riu para dentro? Já riu para dentro? Então, é rir para dentro. Sara riu para dentro. Olha o que o versículo diz. Vamos lá. Por isso, riu consigo mesma. Riu consigo mesma quando o quê? Falou. Quando pensou no pensamento. Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Uau! Por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Gente, Sara falou isso com a boca? Sim ou não? Sara falou isso com a boca? Ela falou isso na onde? No pensamento. Isso me fez tremer. Quando eu li esse texto hoje ainda, me veio ao coração: tão poderoso quanto aquilo que eu falo, é aquilo que eu penso. Deus está escutando os meus pensamentos. E aí o Senhor diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei, e Sara terá um filho. Sara teve medo. E aí o que ela fez? Mentiu e disse: eu não ri. Mas ele disse: não negue. Eu fico imaginando você discutindo com Deus. Senhor, eu não falei. Falou. Não falei. Falou. Sara disse: eu não ri, Senhor. Eu não ri. E o Senhor disse: não negue, não minta. Ela errou 2 vezes. Ela errou na incredulidade e depois ainda mentiu. Eu não ri. Isso é mentira do Senhor. O Senhor está mentindo. Sara riu, Sara duvidou, Sara foi incrédula, Sara mentiu dizendo que não riu. Mas lá em Hebreus, capítulo de número 11, na galeria dos heróis da fé, Deus fala de Moisés, Deus fala de Abraão, e aí Deus fala de Sara. E aí Deus poderia se lembrar de Sara como a mulher que mentiu, a mulher que duvidou, a mulher incrédula. Mas Hebreus 11:11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, embora estivesse adiantada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe fizera a promessa. Hebreus é Deus contando a história de Sara. E quando Deus vai contar a história de Sara, cadê a Sara que duvidou? Cadê a Sara que riu? Cadê a Sara que mentiu? Na história de Deus em Hebreus, Deus omite o fato dela ter duvidado, dela ter rido, dela ter mentido. Por quê? Porque Deus, quando vai contar a nossa história, Ele sempre conta os melhores momentos, as melhores partes da nossa história. Faça como Deus, conte as suas melhores histórias para você. Deus recontou sua história. A lembrança de Deus sobre Sara não é sobre a incredulidade, não é sobre a mentira, mas é sobre o quê? Sobre seu arrependimento. Ela arrependeu. Ela arrependeu porque ela riu, ela arrependeu porque ela duvidou. E agora Deus não fala de uma Sara mentirosa, de uma Sara incrédula, mas Ele fala de uma Sara que se arrependeu. A história que Deus tem para contar sobre nós não é sobre os nossos erros, mas é sobre os nossos arrependimentos. É sobre como nós conseguimos dar a volta por cima e vencer aquela tentação e vencer aquele pecado. O que eu aprendo nesse texto, como no caso de Abraão, que mentiu, Moisés que matou, Davi que adulterou, Sara que riu e foi incrédula, e Deus ignora tudo isso. Não é que Deus ignora, é porque uma borracha foi passada, a borracha do
arrependimento. E isso me ensina uma coisa, irmãos. Um erro que eu e você, nós cometemos. O erro do julgamento. E como assim, pastor? O erro de julgar uma pessoa, a vida de uma pessoa, por um momento. Por um momento. Você está entendendo? De repente a pessoa acerta a vida inteira, mas ele não vigiou, falou uma mentira, e ele foi desmascarado. E aí você pega toda a história de vida daquela pessoa, joga num saco de lixo e fala: fulano é mentiroso, viu? Toma cuidado com ele. Quantos de nós já não fizemos isso na nossa vida? Quantos de nós? Vamos para o mundo do futebol, né? Às vezes tem um jogador a vida inteira jogando, treinando, se sacrificando, se esforçando, mas num dia ele não está bem, num dia ele não fez o gol, no dia que o time mais precisou dele, ele não jogou aquela bola. Aí o que a gente fala? Fulano é ruim demais, tem que vender o técnico, tem que mandar embora o técnico, tem que... Por quê? Porque a gente julga a vida das pessoas por um momento. E quem nunca errou? Quem nunca pecou? Quem nunca falhou? Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Talvez você julgue o pastor por uma pregação. Irmãos, eu já saí daqui desse púlpito dias na minha vida que eu falei: misericórdia, eu não acredito que eu preguei isso. Misericórdia, que pregação horrível. E eu errei na hora de contextualizar aquela palavra, eu errei na hora de contextualizar, de conjugar aquele verbo, e acabou que eu falei até uma heresia naquele momento ali. Misericórdia, como é que eu vou falar um negócio desse? Mas não me julga por uma palavra, me julga pelo meu testemunho de vida. São 30 anos ministrando nesse púlpito. 30 anos. 30 anos. Sabe, irmãos, eu às vezes, sabe, tem coisa em mim que me envergonha. Eu sou bem aquilo que Paulo disse em Romanos 7,19. Miserável homem que sou. E depois ele vai dizer assim: porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Todos nós vivemos esse dilema. Eu vivo esse dilema constantemente. Mas, sabe, tem uma coisa que me dá muita alegria. Tem uma coisa que me protege muito. É a facilidade que eu tenho de não guardar raiva das pessoas, de não guardar rancor das pessoas, de não guardar mágoa das pessoas. É a facilidade que eu tenho de perdoar as pessoas. Sabe, se eu sei que eu não estou bem, se eu venho no meu coração uma mágoa, alguma coisa com aquela pessoa, eu vou procurar. Olha, me perdoa, eu não devia ter feito, não devia ter falado. Eu não fico guardando aquela coisa e evitando os outros. Fulano está ali, deixa eu sair, deixa eu vir para cá, porque eu tenho um problema com ele. Você é desse tipo de gente? Ou você entra de cabeça erguida em qualquer ambiente? Por quê? Porque você já está consertado, você já está resolvido. Sabe, isso é maturidade. Eu estou longe, muito longe, de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Tem dia que eu falo que eu não devia falar, eu penso que eu não deveria pensar, eu sinto que não deveria sentir, mas no dia seguinte, eu sou outra pessoa. Sabe, eu não consigo guardar mágoa, eu não consigo guardar rancor. Alguém diz: mas isso não é sinal de fraqueza, pastor? Talvez seja. Mas aprove Deus me guardar na fraqueza, porque Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. E quando você olha para a vida de Davi, vamos aos extremos. Vamos aos extremos. Qual foi o dia que Davi teve mais forte na sua vida? O texto que você lê de Davi, você fala: esse cara é poderoso. Foi lá no vale. Lembra? Quando ele foi enfrentar Golias? Aquele dia foi o dia mais poderoso da vida dele. Foi o dia que ele foi com uma pedra e uma funda e ele matou Golias.
Qual foi o dia que Davi esteve mais fraco, mais fragilizado na sua vida? Todos nós vamos lembrar do dia que ele caiu em adultério com Batseba. A pergunta é: aonde estava Davi quando ele foi lutar com Golias e estava mais forte? Ele estava no vale, desceu ao ribeiro para pegar pedras. Ribeiro é no baixo, mais baixo. E quando Davi estava, onde Davi estava quando ele caiu em adultério com Batseba? Você se lembra? No terraço, no alto do palácio. O que eu aprendo com isso? Que quando eu estou lá embaixo, é que eu estou forte. E quando eu estou lá em cima, é que eu tenho que tomar cuidado, porque é um momento de maior fragilidade, da vaidade entrar no meu coração, da arrogância, da soberba, de eu olhar e achar que é sobre mim, a minha inteligência, a minha capacidade, a minha sabedoria, e desprezar a Deus. Na vida, é melhor você se humilhar, descer, se quebrantar, porque quando você faz isso, você põe em prática Provérbios 4, 23, quando diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele guardava o teu coração. Ele guardava o coração dele. E automaticamente, quando você conquista lugares altos, Deus te coloca em lugares altos, quando você vive Mateus 23, 12. O que o texto diz lá? Quem a si mesmo se exaltar, o que será? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora presta atenção nessa colocação de Jesus, nessa palavra dele: aquele que a si mesmo se humilhar. Diga comigo: si mesmo. Si mesmo. Ah, pastor, estou sendo muito humilhado no meu emprego. Eu estou sendo muito humilhado na minha família. Eu estou sendo muito humilhado na igreja. Eu estou sendo muito humilhado na célula. Eu estou sendo muito humilhado na minha escola. Ei, não é sobre ser humilhado pelos outros. É sobre ser humilhado por si mesmo. É você se humilhar. Quando alguém chega para você e diz: você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. O que essa pessoa está fazendo com você? Ela está te humilhando. Aí não perde a oportunidade não, humilhe-se a si mesmo. Você fala: ih, você não sabe nada. Eu sou muito pior do que isso que você falou aí. Muito pior. Meu coração é horrível, diz o profeta Jeremias no capítulo 17. Miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo, quem me livrará desse corpo de morte? Eu sou muito pior do que isso. Se eu estou aqui hoje, é pela graça, é o favor. E se você vê alguma coisa de boa em mim, que você acha que você tem que dar um aplauso, essa coisa em boa em mim que você está vendo, não é minha, é dele. Porque é tudo por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Dá-me um coração segundo o teu, Senhor. Vamos nos colocar em